Ora, boa tarde, sejam bem-vindos a este webinar. Este webinar é o primeiro de um ciclo de webinars temáticos que a candidatura do Partido Socialista e a candidatura Pinto de Matos está a promover sobre diversos temas e com especialistas das diferentes áreas em questão que vamos levar a efeito durante este ciclo. O meu nome é Susana Leite, eu sou a moderadora e vou apresentar este primeiro webinar. Vamos iniciar então este webinar com o tema do isolamento social e convidamos para participar nesta primeira sessão a doutora Daniela Gomes, psicóloga, que vai explorar o tema e que vai apresentar e informar toda a população e todos os fregueses e todos os camaradas que seguem a nossa página, vai explorar o tema e informar sobre as causas e as consequências então e os efeitos do isolamento social. Só dizer que estes webinars têm como objetivo informar a população sobre diferentes áreas e, ao mesmo tempo, recolhermos, nós, enquanto candidatura, recolhemos uma série de dados que nos possam ajudar a construir o nosso programa de forma arrojada, dando resposta a estes problemas que afetam as populações e, em geral, a sociedade. Bom, antes de começarmos então e de passar a palavra para a doutora Daniela, vou fazer primeiro uma breve apresentação do seu currículo. A doutora Daniela Gomes nasceu em Braga, em 74, licenciou-se em Psicologia em 1998 na Escola de Psicologia da Universidade do Minho e em 2004, nessa mesma instituição, realizou o mestrado em Psicologia da Educação. Iniciou a sua atividade profissional em 1998 na Escola Ébrio dos Três de Palmeira, exercendo funções de psicóloga no Serviço de Psicologia. Paralelamente, exerceu funções de docência na Universidade do Minho, coordenou o Serviço de Consulta Psicológica do Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, o IPCA, em Barcelos, e dirigiu inúmeras ações de formação na área da educação, pedagogia e ciências do comportamento humano. É autor de algumas publicações na área da intervenção vocacional e desenvolvimento de carreira, assim como de artigos científicos e apresentações em congressos. Especialista em Psicologia da Educação pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, exerce atualmente funções de psicóloga no Serviço de Psicologia e Orientação de um dos agrupamentos daqui de escolas de Braga. Tem vindo a interessar-se cada vez mais pela área da neuropsicologia, estando a realizar estudos avançados nesta área. Penso que não me esqueci de nada, Daniela, penso que é tudo. Está ótimo. É isso. E passando então para a introdução a este tema, se calhar eu começava por contextualizar e depois a doutora Daniela irá dizer se eu estou correta ou não. Se calhar fazer uma contextualização dizendo o que é, de facto, uma definição do isolamento social. O que é o isolamento social? O isolamento social acontece quando uma pessoa, de forma voluntária ou involuntária, se isola, certo? Portanto, podemos dizer que se afasta das interações sociais e das atividades sociais, levando então essa pessoa à solidão. É isso, não é? Exatamente. É isso, pronto. Nós associamos muitas vezes este isolamento à terceira idade. Não é? Acho que tínhamos muito essa ideia de associarmos sempre às pessoas mais idosas. Contudo, na sociedade atual já não verificamos isso, não é? Hoje estamos perante um novo tipo de isolamento social e eu aqui estou a falar principalmente dos jovens e das novas tecnologias que, tendo muitas coisas boas, têm também o seu lado negativo e que podem, de facto, levar ao isolamento dos jovens, e não só jovens, e eu penso que a doutora Daniela irá falar um bocadinho também sobre isso, penso que estou correta. E antes de passar a palavra, e se calhar para seguir a lógica do teu enquadramento, Daniela, se calhar colocava aqui algumas questões que poderão ser um mote, então, para a exploração da temática. Porquê é que existe isolamento social? Porquê é que ele é provocado? Porquê é que as pessoas se isolam? Quais são as causas? Por isso, não é? Estou aqui a falar das causas. E que consequências pode trazer esse isolamento para as pessoas, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida? Se calhar começávamos por aqui. Pode ser? Muito bem. Muito bem. Então a palavra. Muito bem. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos e a todas.
Obrigada pelo convite que me foi interessado para estar aqui então neste webinar e felicito-vos pela escolha deste tema, que de facto é um tema que merece ser abordado, que merece ser pensado, refletido, porque, como disse a Susana, e muito bem, o isolamento social não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe escolaridade, não escolhe o tipo de emprego, nem o meio. Nós sabemos que existem pessoas em situação de isolamento social, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e os mais velhos. Ele pode acontecer, por isso, ao longo de todo o ciclo de vida, e pode acontecer, de facto, quer em contexto rural, quer em contexto urbano, independentemente do estado civil. Claro que nós sabemos, a investigação tem-nos mostrado que existem, e também, indo um pouquinho já a questão que me colocaste, Susana, existem aqui alguns fatores que potenciam, alguns fatores de risco na vida das pessoas que podem mais facilmente desenvolver situações de isolamento social, como, por exemplo, o estado civil. As pessoas solteiras, viúvas, tendem a ter uma maior predisposição para desenvolver isolamento, pessoas que têm algum tipo de perturbação, quer uma doença física, por exemplo, uma incapacidade, ou uma perturbação do foro psicológico, também tendem a ter maior predisposição, mas não são as únicas. E como dizias, e muito bem, às vezes ele é evidente, e às vezes nós até o identificamos, a própria pessoa consegue identificar, consegue perceber que está isolado e não sabe muito bem o que é que pode fazer, mas outras vezes não é evidente. Muitas vezes nós temos a falsa percepção de companhia e na verdade não temos, e muitas vezes temos este isolamento psicológico, este isolamento social, que as novas tecnologias da informação, com todas as vantagens que têm e todos os ganhos que nos vêm trazer, e o que nós estamos a assistir neste momento é um desses ganhos, de facto tem muitas desvantagens se for utilizada em excesso, se for utilizado quase como uma forma predominante de comunicação que as pessoas têm, e nós sabemos que cada vez mais jovens, mas também os mais velhos, vão utilizando as tecnologias, as novas tecnologias da informação para comunicar, e isto não pode nunca substituir o contacto físico, e portanto quando é a forma predominante de comunicação, existe aquilo que nós chamamos de falsa percepção de amizade, falsa percepção de companhia, falsa percepção de pertença a um grupo, e que muitas vezes não acontece. Portanto, as pessoas com o tempo não vão percebendo e vão desenvolvendo alguns sintomas de tristeza, de depressão, de solidão, apesar de aparentemente parecer que tem tantos amigos nas redes sociais, tantas vezes o telefone a tocar, tantas notificações, e não percebe exatamente por que motivo é que se sente só, é que se sente mais triste, quando objetivamente parece que está tantas vezes a ser contactada, tantas vezes a ser solicitada, e esta é aquela parte que nós chamamos então a falsa percepção de companhia. E, portanto, este isolamento social, começar já por dizer exatamente isto, é que muitas vezes nós associamos à falta de contacto físico, mas não é necessariamente isto, não é? As pessoas podem estar a sentir-se isoladas porque não têm contacto físico com amigos, com familiares, com as instituições que pertencem à comunidade, e também um sentimento de pertença a um grupo. Acho que nós todos vamos sentindo, quando estamos na nossa cidade, até podemos gostar muito de sair e de viajar e de visitar outros sítios, mas quando chegamos à nossa cidade sentimos seguros porque sentimos que pertencemos a um grupo, que pertencemos àquela sociedade, e isso acaba por banir este sentimento de isolamento. Nós gostamos de ir na rua e de ver caras conhecidas e de conversar e de falar sobre temas que nos são comuns, e portanto esta ausência também de envolvimento na comunidade, nós pertencermos a uma comunidade que pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa freguesia, pode ser a nossa cidade, mas não temos um elo de ligação com os elementos dessa comunidade,
é uma forma de isolamento também. Eu estou ali, eu vivo ali, por exemplo, vamos pensar no local onde vivemos, na freguesia, no local onde vivemos, vivo ali, mas de facto eu não sei muito bem quem são as pessoas que estão ali, a quem são as pessoas a quem eu posso recorrer, e portanto esta dificuldade em aceder também aos serviços de apoio desenvolve este sentimento de isolamento. Daniela, vou-te interromper um bocadinho, até porque se calhar as pessoas que estão a ver lá em casa, se calhar também estão a pensar o mesmo que eu, é que de facto nós antigamente, vamos falar assim, víamos muito as pessoas a jogar as cartas, víamos as pessoas nos bancos de jardim, víamos as pessoas nos cafés, víamos as pessoas nos centros, e hoje parece que, de facto, nós entramos nas portas, até de um prédio, e não sabemos quem vive na porta à frente. Exatamente. Não é isso? Mesmo. Portanto, realmente, era um bocado de deixar sim, isto, que realmente sim. a sociedade mudou imenso. Sim, é isso mesmo, é isso. Pronto, tem a ver com a evolução da sociedade, com a evolução também das tipologias de trabalho, enfim, até da própria construção física dos edifícios da sociedade, não é? Que a gente às vezes entra pela garagem só pelo elevador e não se cruza com ninguém, pronto, de facto isso acontece. E a questão de ver as pessoas na rua, se calhar eu aproveitava, porque apesar do isolamento, como disseste muito bem, não ser algo que ocorre apenas com os mais velhos, nós sabemos também que continua a ser a franja da população que tem uma situação mais vulnerável, até porque muitas vezes têm dificuldades, como eu disse, em aceder, por exemplo, às novas tecnologias. Nós sabemos que muitos dos serviços neste momento usam as novas tecnologias para marcar uma consulta, para marcar um exame, para submeter o IRS, para, enfim, uma série de serviços que as pessoas mais velhas, muitas das vezes, não sabem aceder. E não sabem a quem é que vão recorrer, não é? Porque aquela ideia do vizinho, que a gente sabe muito bem quem é, e até sabe que não sabe, mas tem um filho, e aquele filho que vai lá 1 ou 2 dias na semana, e àquela hora de certeza que me pode ver esta carta que eu recebi e explicar-me como é que eu posso submeter a minha declaração de IRS, ou o que quer que seja. Com este evoluir, muitas das vezes de facto não acontece, e as pessoas mais velhas acabam por ser quem sente isso. E não estando na rua, não convivem, para além de não desenvolverem uma série de competências. Eu não querendo tocar só nos mais velhos, eu acho que nós todos devemos pensar nisto. Eu já fui falando com a Susana, tendo em conta o aumento da esperança de vida, aquilo que vai acontecer é que 80% de nós vai ter uma demência. Portanto, isto pode não ser muito, muito agradável de ouvir, mas é o que vai acontecer. E estamos a falar de nós. Obviamente que as pessoas que têm uma doença mental grave, uma doença crónica, enfim, as pessoas que têm menos escolaridade, as pessoas que estão isoladas. Aliás, há 3 fatores de risco para o desenvolvimento, de facto, de uma demência. Uma delas é a idade, claro, a escolaridade, e a terceira é o isolamento. Portanto, nós sabemos que as pessoas mais velhas, as pessoas que têm baixa escolaridade e as pessoas que estão mais isoladas têm uma predisposição maior para desenvolver uma demência. Mas para além destas, que têm os fatores de risco, as outras vão desenvolver também. Portanto, 80% das pessoas com o aumento da esperança de vida vão desenvolver. E a demência, obviamente, é uma doença que pelo menos pode ser retardada. Mas eu acho que nós todos temos que pensar nisso e pensar como é que a vamos retardar. Por exemplo, se nós continuamos a utilizar tanto as novas tecnologias, que em pouco ou quase nada trabalham no treino cognitivo, na estimulação cognitiva, que sei que se calhar são terminologias um bocadinho da psicologia, mas para ser fácil de entender, o treino cognitivo é, por exemplo, nós ajudarmos as pessoas a treinar a memória. A falta de memória é um dos primeiros sinais da demência, não é? E como é que nós treinamos a memória? A memória treina-se através de algumas atividades, como tu disseste, por exemplo, jogar cartas. Não é na internet, não é nas redes sociais que nós vamos treinar a memória, é de facto usando esse tipo de jogos, que ainda por cima eram aqueles que as pessoas mais velhas utilizavam. Isto é o treino cognitivo, mas o que é a estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva é uma coisa que nunca pode acontecer isoladamente. Por definição, a estimulação cognitiva significa fazer algo em grupo. Portanto, nós temos que ter as pessoas unidas para se estimularem cognitivamente, para estimularem a memória, para estimularem a atenção, para estimularem a concentração. E isto
sabemos os custos que isto traz para um país, para uma sociedade, não é? O número de pessoas que nós vamos ter e depois numa perspectiva remediativa, os custos que isto traz para um país, em termos de medicação, em termos de instituição, numa perspectiva remediativa, são sempre muito superiores àqueles que podem acontecer se nós formos trabalhar na perspectiva mais preventiva e retardarmos estas questões. Pronto, e depois também sabemos que, por exemplo, as demências e todas essas doenças mais associadas, não só, mas também muito ao final de vida, trazem quase sempre associadas as depressões. E também sabemos os custos para a pessoa, os custos para a sociedade, que é o desenvolvimento de uma depressão. Tudo isto, se nós trabalhássemos numa perspectiva preventiva, haveríamos de perceber que tinha ganhos para o indivíduo, mas que também teria muitos ganhos para a sociedade. E, portanto, eu acho que todos temos este dever cívico, não é? De trabalhar numa perspectiva de prevenir estas situações, com ganhos para toda a gente. Podemos se calhar então dizer, que o convívio social é fundamental, não é? E que é a primeira forma de combatermos o isolamento social. Sim, eu algumas vezes refiro esse estudo a o maior estudo longitudinal acerca da felicidade alguma vez feito, e que acompanhou, portanto, o primeiro autor do estudo faleceu, mas os investigadores que trabalhavam mantiveram o estudo e conseguiram acompanhar pessoas até à velhice. E iam acompanhando uma série de variáveis controláveis cientificamente, já sabemos que estes estudos têm que ter isso, e com um período específico iam entrando em contacto com aquelas pessoas e percebendo, fazendo exames, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, as avaliações psicológicas para perceber. E no final do estudo, aquilo que perceberam, e eu costumo até desafiar um bocadinho e perguntar o que é que acham que foi aquele que foi identificado como o maior fator de felicidade. E a verdade é que, à frente até da condição física, do dinheiro, do emprego, da família, que obviamente isto é importante, não é? Ter saúde física, ter uma boa condição habitacional, tudo isso é importante. Mas à frente disto tudo está, primeiro, o número de pessoas com quem nós falamos por dia. E segundo, o número de pessoas que temos na nossa rede de suporte social. Portanto, as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham o maior número de pessoas com quem falavam num dia. E falavam num dia não tem que ser amigos. Pode ser, desce as escadas e lá falou com o senhor da mercearia, e depois falou com o senhor do café, e depois foi ao senhor do talho que sabe o nome, e depois cumprimentou o vizinho. E isto é impactante, não é? Estamos a falar do maior fator de felicidade. Daniela, porque acho que nos estamos a focar muito num grupo. Eu gostava um bocadinho, porque o nosso tempo isto é muito interessante e nós, como estamos a falar, nem damos conta do tempo a passar. Agora gostava um bocadinho de colocar a questão dos jovens, porque falaste aí mesmo o importante até de descer e falar com o senhor da mercearia. E aquilo que nós assistimos, e nós trabalhamos em escolas, não é? Os três que estamos aqui trabalhamos em escolas, portanto, e convivemos com os jovens. Aquilo que efetivamente estamos também a assistir é que parece que os jovens não querem sair do quarto, não é? Porque parece que têm um mundo no quarto e, de facto, acabam por estar isolados. A pensar que estão em contacto e que estão a ter grandes interações sociais, e de facto não é bem assim, não é isso? Sim, é verdade. Na verdade, tudo aquilo que eu disse para os mais velhos, nós quase que podemos também aplicar aos mais novos, até a questão do treino cognitivo e da estimulação cognitiva. E nós sabemos, também os jovens estão a perder capacidades ao nível da atenção, da concentração, da memória, do planeamento. Nós temos jovens cada vez mais impulsivos, temos jovens com cada vez maior dificuldade em tomar decisões, quando tomam de forma pouco planeada, tomam de forma muito impulsiva, e isto estamos a falar de competências cognitivas. Atenção, deixa-me ver, por exemplo, nomeadamente até naquilo que diz respeito ao sucesso escolar. Para realizar um teste, ele primeiro precisa de ler, focar-se. O que é que pediu? Agora já sei o que é perguntado, agora vou responder. E depois, estou a resumir um bocadinho, não é? Depois de responder eu vou reler,
vou verificar. E nós sabemos que os jovens são cada vez mais impulsivos porque também vão perdendo estas capacidades de treino cognitivo e de estimulação cognitiva. E nós, como disseste muito bem, que trabalhamos em escolas, percebemos que, por exemplo, esta situação de isolamento afetou imenso os jovens, porque aumentou significativamente. Se já era extremamente preocupante o número de horas que os jovens passavam em contacto com a internet, eu vou dizer internet porque há aqui uma diferença entre rapazes e raparigas, os rapazes tendem a usar mais os jogos, as raparigas mais as redes sociais, mas ambos estão na internet. Pronto, e portanto esta dependência da internet, que já era preocupante antes da pandemia, acho que é ainda mais preocupante agora. Nós, da minha experiência, eu sei que temos jovens a usar a internet durante 7 horas por dia, ao fim de semana 14 horas a utilizar a internet, é um dia inteiro a não falar para ninguém, é comer enquanto está a usar a internet, é vestir-se enquanto está a usar a internet, portanto, se há 14 horas, almoçou, não sei se com a família ou não, estamos a falar do isolamento, provavelmente não, ou só almoçou com a família, almoçou com o telemóvel na mão, porque para contabilizar estas horas todas tem que ser mesmo assim. Mas muitas vezes o que acontece é isso, não almoça com a família, portanto está isolado, almoça no quarto, que é outro erro gravíssimo, não é? Porque também perde a noção das rotinas e perde a noção dos hábitos, tudo que é adequado, não se almoça no quarto, almoça-se na cozinha, na sala, não se almoça no quarto. Portanto, depois isto traz questões até que têm a ver com a saúde, com a obesidade, enfim, se tivéssemos tempo poderíamos explicar um bocadinho isto, não é? Mas o nosso cérebro só faz uma coisa de cada vez. E qual é que faz? Qual é que dá atenção? Aquela que precisa de ter atenção. Ora, comer não precisa de ter atenção porque é mecânico. Nós já comemos mecanicamente, não precisamos lhe dar atenção. Ora, se a criança está num jogo e ao mesmo tempo está a comer, o que está a fazer é que só está a dar atenção ao jogo e não ao que está a comer. O nosso cérebro não processou a informação, eu estive a almoçar. Portanto, é normal que passado um bocado tenha fome, vá buscar outra coisa, vá buscar comida, sim, um bocadinho mais fast food, isto não seja o mais adequado. Depois temos a questão do treino cognitivo em si e que se perde. A questão neurológica, e tu disseste no início ao apresentares-me que eu me tenho vindo a apaixonar cada vez mais por esta área da neuropsicologia e de facto através de vários análises e estudos da neuropsicologia nós percebemos que, por exemplo, o movimento de scroller que os jovens fazem quando estão nas redes sociais não desenvolve em termos cognitivos nada, absolutamente nada. Portanto, enquanto que o jovem quando lê, quando está a jogar cartas, quando está a jogar dominó, quando está a jogar damas, quando está a conversar com uns amigos na rua, quando está a cozinhar em casa, quando está a arrumar o que quer que seja, está a desenvolver uma série de competências cognitivas, enquanto está numa rede social simplesmente a fazer o scroll, não está a fazer nada. Ora, se nos mais velhos é importante nós irmos alimentando, treinando, estimulando esta parte cognitiva para adiar o desenvolvimento de uma eventual demência, que já sabemos que muitos vamos ter, nos jovens é importante trabalhar isto porque os jovens estão na fase de maturação do cérebro. O nosso cérebro até aos 20 e tal anos, se nós fizermos uma ressonância magnética, nós percebemos que existem áreas do cérebro que vão amadurecendo, vamos assim dizer, ao longo da vida, mas elas amadurecem se forem trabalhadas. Ora, se elas não forem trabalhadas, o que é que acontece? É que aquilo que era esperado que ele tivesse adquirido aos 18, não vai ter. Só vai ter aos 20 e tal anos e, portanto, depois não vai ser capaz de realizar uma série de tarefas. E depois, Susana, a parte emocional e a parte psicológica, que é também a percepção de amizade, a percepção de companhia, que muitas vezes não tem. E, infelizmente, nós sabemos que temos muitos jovens que estão na mesma turma, que estão na mesma escola e que não sabem nada acerca do outro. Não sabem de que escola veio, não sabem onde é que estudou, não sabem se a profissão dos pais, não sabem onde é que vive, porque estão ao lado uns dos outros, mas estão nas redes sociais onde estão no jogo e não estão a interagir. E isto depois desenvolve problemas do foro psicológico, depressões, e nós tivemos muito este ano, um aumento, obviamente. Eu ia falar precisamente isso, que de facto o isolamento e que levou a população para dentro de casa piorou muito, não é, esta questão, e portanto estamos todos muito a debater a questão do isolamento social, porque realmente piorou. Sim. Nós temos medo de ir aos nossos pais, não é? Temos medo de estar com os familiares,
Portanto, acabamos todos por nos isolar. E também não é à toa que os especialistas, de facto, não querem voltar às aulas à distância e por isso estão a fazer esta grande força, esta grande pressão para vacinarmos as crianças, porque sabemos bem as consequências negativas que é enviá-las novamente para casa, não é? Sim, e nós já temos inclusivamente um dado de um estudo internacional, mas do qual fez parte uma equipa aqui da Universidade do Minho e da Universidade do Porto, e eles, no estudo deles, perceberam que as pessoas que tinham maiores estratégias de coping foram aquelas que se conseguiram manter ao longo de toda a pandemia com maior saúde mental, vamos assim dizer, não? E especialmente aquelas que faziam outras coisas para além do trabalho, isto pensando nos adultos, porque as pessoas que estavam muito focadas no trabalho e que depois não tinham uma rede de amigos, uma rede de contacto com familiares, uma rede de contacto com a sociedade em geral, vendo-se reduzidas, algumas delas, alguns ainda conseguimos fazer o trabalho à distância, não, o teletrabalho, mas outras pessoas não. Aquelas pessoas que vieram para casa, que se focavam muito no trabalho, de repente não tinham mais o que fazer, portanto não tinham essa rede de apoio de amigos, de familiares, da sociedade, de envolvimento em intervenções mais comunitárias, foram as que desenvolveram mais rapidamente, apresentaram mais rapidamente sinais de mal-estar psicológico. Daniela, se calhar tem aqui mais umas questões, porque gostava que desses o teu contributo de forma a que nós, enquanto candidatura a uma junta de freguesia, não é? E de que forma a autarquia e uma junta pode criar projetos, iniciativas, ações que possamos combater o isolamento social, quer da terceira idade, quer dos jovens, quer da população em geral. Não sei se nos queres deixar aqui algumas dicas. Eu acho que vocês têm desde logo aí o privilégio de conhecerem a população, não é? Conhecem a população, conhecem eventualmente ou identificam eventualmente as estruturas que é importante potenciar ou desenvolver ou criar, isso vocês saberão, para trabalhar nesta área. Certamente já identificaram também alguns indicadores na freguesia que são preocupantes. E tendo um contacto dos dois lados, por um lado com a população e por outro lado também com as instituições, acho que são um elo de ligação privilegiado para juntar as pessoas, porque conhecem os dois lados e acho que são um elo que pode de facto juntar as pessoas, tirá-las de casa de facto, mas tirá-las de casa para fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que nós não conseguimos mudar um comportamento apenas dizendo às pessoas que não, e isto não sei, quer para os mais jovens, quer para os mais velhos. Não é possível dizer a um jovem ou uma criança, deixa o telemóvel, mas ficar toda a gente em casa, não é? Estar o pai ou a mãe em casa. Os pais a mexer no telemóvel, não é? Ou a mexer, ou a trabalhar, ou a fazer outras tarefas e dizer, já não posso mais ver-te com isso na mão, desliga-me o telemóvel, quando não lhe dão uma alternativa. Isto não existe. Assim como também não podemos dizer a um idoso que vamos à casa dos nossos pais, ou enfim, de outros familiares, ou de vizinhos, e viemos a chorar, a apresentar sinais de tristeza, a ter cada vez mais dificuldade da linguagem, a ter perdas de memória, e não... Exatamente, um dos indicadores que eu ainda não disse, mas é aquilo que nós chamamos das atividades da vida diária. Quando a pessoa começa a ter dificuldades em realizar as atividades da vida diária, também não basta chegar lá e às vezes irritar-nos um bocadinho, porque também nos custa ver as pessoas mais velhas a perder capacidade e a dizer, tens que sair, não posso ficar aqui em casa, tens que fazer alguma coisa. E a pessoa pergunta-nos o quê? Também não podemos simplesmente dizer sai, né? Se calhar também, acho que é importante saber dizer o quê, mas vai para fazer o quê? Tal como os pais têm obrigação e pessoas que têm responsabilidade social têm esta responsabilidade de dizer ao jovem, não vais ficar o dia todo no telemóvel, mas nós temos isto para te oferecer, e isto é o que deve ser feito, é dar uma alternativa. Podes fazer esta atividades de voluntariado, de intercâmbio entre de gerações, os jovens poderem oferecer um bocadinho do seu tempo a bem da comunidade, dos mais velhos, e os mais velhos a bem dos mais jovens. Daniela, desculpa interromper, até que temos aqui uma questão que acho que vai um bocadinho de encontro com aquilo que estás a dizer, uma questão colocada aqui
nos nossos comentários, que é a dinamização das atividades culturais e desportivas, não será um fator positivo para o combate ao isolamento? Portanto, penso que o que estás a dizer é efetivamente já a resposta a este comentário, a esta questão levantada aqui no nosso direto. Sem dúvida. Sim, começando logo por dizer, e sei que vais gostar de ouvir isto, mas as educações são todas fundamentais. A educação física, a educação visual, a educação para as artes, não é? São todas muito importantes, porque também treinam o nosso cérebro, vamos nisto que nós estamos a dizer, e porque na sua maioria se fazem em grupo. Não é? As pessoas normalmente têm que sair de casa. O que é importante ter rotinas, aliás, outro dos fatores que nós percebemos que desenvolveu muita depressão ao longo desta pandemia foi a falta de rotina. Nós às vezes queixamos que estamos cansados do nosso trabalho, mas ao fim de umas semaninhas de férias já começamos a sentir-nos um bocadinho perdidos. É tudo neurológico, o nosso cérebro precisa de ser quase como um reloginho, de ter ali rotinas e, portanto, sairmos para uma atividade, sabermos que temos lá outras pessoas, conversarmos com outras pessoas. Outra das coisas que nós vimos neste isolamento que foi forçado é que as pessoas, e os estudos também nos mostram, as pessoas que não falavam com outras e que, portanto, não percebiam que aquilo que estavam a sentir era exatamente o que muitas outras pessoas sentiam, tiveram muito maior dificuldade. As que foram mantendo contacto com outras pessoas foram percebendo, afinal não sou a única pessoa que está assim, afinal não sou a única pessoa que está mais irritada, não sou a única pessoa que está mais cansada, não sou a única pessoa que está com mais dificuldades em dormir, que não está a ser capaz de organizar-se nas tarefas de trabalho e de casa e tudo junto ao mesmo tempo. Portanto, este contacto com outras pessoas, obviamente, ainda se tivermos a usar atividades de grupo e que promovem a criatividade e que de alguma forma também não obrigam ao juízo moral, não é? Acho que nós tantas vezes ao longo do dia fazemos uma série de tarefas que estão a ser julgadas por aquele juízo racional, aquele juízo moral, muitas vezes do que é convencional, podermos fazer alguma coisa que não está bem nem está mal, é o que é, fazemos, estamos a divertir-nos. E isto, se for entre gerações, eu acho que é de facto fundamental. Era fundamental. Bom, em jeito de conclusão, ia-te pedir só para deixar assim uma frase aqui aos nossos fregueses, aqui às pessoas que nos estão a ouvir, o que é que elas podem fazer para evitar isolarem-se, não é? Um conselho, se calhar um conselho, que eu sei que tu dás bons conselhos. Sim. Os meninos vão à procura dos teus conselhos. Agora parecia quase aquela pergunta do que dizem os teus olhos, agora travaste-me. Eu acho que aquilo que eu disse há pouco, relativamente a esse estudo, e depois até podem pesquisar, existem alguns dados sobre ele na internet, de facto, quando nós pensamos que foram acompanhadas pessoas durante cerca de 60 anos e no final disto tudo, nem era propriamente o dinheiro, nem era propriamente ser casado ou não ser, nem era o número de pessoas com quem fala num dia, eu acho que isto nos deve levar a pensar. E se calhar ao pensarmos isto, temos assim, é bem verdade. Aqueles dias que e hoje, por exemplo, eu saí de casa e tu já me viste hoje por acaso e fui a pé, não é? E o facto de ir a pé, de me ir cruzando com pessoas, não é, que também é outra coisa, nós usamos cada vez menos os transportes públicos, vamos no carro sozinhos, fez-me sentir soube-me tão bem ir vendo, ir falando com pessoas. E depois, há uma frase que eu uso para a minha vida muitas vezes, que dizem que somos feitos de átomos, mas eu acho que nós somos feitos de histórias, e eu acho que as histórias que acompanham a nossa vida são as histórias que vão ficar e que nos vão trazendo felicidade, e portanto eu acho que fazer história com as outras pessoas, estar com as outras pessoas, conviver com os outros é um ganho a todos os níveis, e percebemos que em momentos difíceis como tivemos agora, ainda bem que temos esta nossa rede de suporte, que é sem dúvida muito importante. Aliás, e só para concluir, depois se quiserem procurar este nome, para quem não ouviu falar, mas se calhar algumas pessoas já ouviram falar, na pirâmide das necessidades do Maslow, não é? E o Maslow diz que depois das necessidades básicas que são o poder comer, o não ter frio, o ter onde dormir, vêm imediatamente as necessidades de pertença. E as necessidades de pertença é nós sentirmos que pertencemos a um grupo, que pertencemos a uma sociedade, e se nós não tivermos isto satisfeitos, nós não vamos conseguir progredir. Não se conseguem atingir grandes feitos se não se tiverem atingidas estas que são mínimas. Ok.
Penso que já foi muito bom este bocadinho. Obrigada. Acho que ficámos todos bastante esclarecidos e, portanto, não é voltarmos já todos às jantaradas como fazíamos antigamente, mas também estão a fazer muita falta. Acho que todos partilham também desta opinião que faz falta realmente os convívios. Portanto, o conselho que damos não é que convivam, que falem, que não se isolem. E antes de terminarmos, queria agradecer do fundo do coração à Daniela por ter estado aqui connosco, por ter mostrado esta disponibilidade em participar. O nosso muito obrigada, em meu nome pessoal. Obrigada, eu. E também em nome aqui da nossa equipa e da nossa candidatura. Agradecer aqui ao José Ramada, porque está a fazer aqui o trabalho de assistente técnico, está aqui por trás disto tudo. E agora, então, para terminar, vou passar a palavra ao Pinto de Matos, ao nosso candidato, para que possa, de alguma forma, fazer aqui em jeito de conclusão o que poderão ser algumas propostas, eventualmente, e algumas ações que possamos levar para o nosso projeto de forma a combatermos estas questões que foram aqui levantadas e debatidas por nós. Passo então a palavra. Muito boa tarde. Muito obrigado, doutora Daniela. Prescindiria do meu tempo para que pudesse continuar, que gostaria de continuar a ouvir. Obrigada. Mas compete-me, de algum modo, trazer aqui assim, para o campo da prática, daquilo que pode ser feito por quem se candidata a uma junta de freguesia. Uma junta de freguesia tem que estar atenta aos problemas da sua comunidade, como é este o isolamento social, para ser eficazmente atuante. Há que diagnosticar os problemas para encontrar a terapia mais adequada. É neste sentido que, como candidatos então à junta de freguesia, nós promovemos estes webinars sobre temas relevantes. Estamos a convidar especialistas nas respectivas áreas, porque assim poderemos mais facilmente encontrar soluções e, sobretudo, soluções validadas para os problemas detectados. Tínhamos consciência já de algumas situações que aqui a doutora Daniela, de uma forma muito viva, cativante, nos apresentou, que a pandemia tornou ainda mais visível e até exponenciou o problema do isolamento social. O que é que poderia ser feito? Muitas coisas podiam ser feitas para combater, o baixar os braços como uma inevitabilidade dos novos tempos, é que nunca podia ser uma forma de atuação de uma entidade que é responsável, como deve ser uma junta de freguesia. E muito pode ser feito, entendemos, e deveria ter sido feito, outras, por outro lado, e estaria ao alcance da junta de freguesia. Ficou claro para mim, do que disse a doutora Daniela, que o importante é tirar as pessoas de casa, mas tirá-las incentivando-as a inserir-se em atividades e, sobretudo, em interações grupais. Ficou claro também que é um problema para todas as idades, o problema do isolamento social, nuns voluntário, noutros menos voluntário, noutras por opção própria, portanto. Então, como é que podemos trazer as pessoas para o convívio social, estando nós a propor um trabalho numa junta de freguesia? Bem, comecemos até pelos mais novos, já que há pouco se começou pelos mais velhos. Por exemplo, tendo parques infantis atrativos, bem tratados e, sobretudo, seguros. Não basta criar um parque infantil, é preciso mantê-lo em condições de utilização, a ponto de os pais se sentirem bem também quando levam as crianças a interagirem com outras crianças nesses espaços. Por exemplo, podemos atrair jovens e menos jovens para a prática recreativa e desportiva. O desporto é um fenómeno sociocultural de evidente relevância na sociedade moderna. Nós, na União de Freguesias, temos espaços desportivos abandonados, sem condições para a prática desportiva. Exemplo do Ringue de Lamaçães, do campo de ténis, no Viva Local, do campo dos Maiques, espaços que podiam e deviam estar
em condições de utilização e disponíveis à comunidade. Temos pavilhões desportivos e outros espaços operacionais. Simplesmente estão vedados, não estão disponíveis à comunidade. Promete-se agora, como trunfo eleitoral, o pavilhão no Campo dos Maicas, mas também ele já está destinado a uma entidade. Mais uma vez, como se vê, um espaço que está na nossa comunidade, mas que não está disponível ou não ficará disponível para a prática desportiva dos residentes. O que propomos, e é uma evidência também, é que tem que se rentabilizar esses espaços e disponibilizá-los também para usufruto dos locais. Penso que também podemos atrair as pessoas para o convívio social através de atividades culturais e recreativas. A cultura é fundamental para o desenvolvimento social, para a evolução das mentalidades e para a consciência cívica dos cidadãos. A uma junta compete, e connosco acontecerá, apoiar a criação de condições ou ceder espaços próprios, que em vários casos estão abandonados também, para o desenvolvimento das atividades das diversas instituições e coletividades das freguesias. Temos espaços culturais sem aproveitamento, inoperacionais ou abandonados. Um exemplo apenas. O Centro Cultural de Lamaçães, que já foi pujante de iniciativas culturais e recreativas. Ali jaz, triste e desaproveitado. E nem aquela atitude eleiçoeira de há 4 anos de apresentar apressadamente um esquiço de projeto para as suas obras o ressuscitou. Continua à espera das obras. Portanto, são espaços que deviam estar ao serviço da comunidade e seria útil, particularmente nesta fase, porque passamos a estarem disponíveis. Por exemplo, podemos desenvolver atividades ao ar livre. Os jovens são altruístas e há ações que os motivam, como por exemplo as ambientais. Por que não organizar umas caminhadas para debater, realçar problemas ambientais? Por exemplo, a Ribeira do Barral, em Nogueira, sistematicamente pejada de lixos e resíduos poluentes nas suas margens. Por que não uma caminhada em que alguém não só apresenta o que é visível facilmente por qualquer um de nós, mas pode, dali do encontro das pessoas, surgirem soluções, apontarem soluções. Podemos também atrair as pessoas para a socialização e para a convivialidade através de atividades de lazer, por exemplo. Nós temos espaços públicos de convívio e de lazer, muitos, que seriam úteis se mantivessem limpos, asseados, bem tratados a todo o tempo, e não apenas em véspera de eleições, porque o convívio tem que ser permanente. Por isso, nós propomos promover o arranjo urbanístico desses espaços verdes, de domínio público, e potenciar a sua humanização e o convívio social. Nós não podemos ter uma junta de freguesia que só tem olhos para o que pode dar lucro, por exemplo. Há investimentos que podem representar custos, mas que são importantes para a comunidade e, como tal, tem que ser uma aposta. Veja-se o exemplo da piscina de Nogueira. É um espaço que orgulha a freguesia, já agora, criado pela governação do Partido Socialista, note-se. Alegou a Junta que as regras da Direção-Geral de Saúde limitam o número de entradas, o que tornaria muito cara a sua abertura. Solução fácil que a Junta tomou: manter a piscina encerrada. Justamente num ano como este, que devia
fazer-se um maior esforço para a manter aberta. E há bons exemplos em Braga de juntas de freguesia, com menos capacidade económica do que a nossa, que fizeram esse esforço financeiro e mantêm as piscinas abertas. E cumprem as mesmas regras da Direção-Geral de Saúde. São, pois, opções, neste caso economicistas, com as quais nós não concordamos, porque não servem à comunidade, num momento, repito, em que mais precisavam deste serviço público. Podemos ainda atrair as pessoas para a socialização, para a convivialidade, através da implementação de dinâmicas de participação nos assuntos relevantes da comunidade. Também isto faria com que, com mais acuidado, com mais conhecimento, aliás, como disse há pouco a doutora Daniela, criar um sentido de pertença. E este de pertença, neste caso, a uma comunidade, que é a comunidade da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães. Podemos ainda atrair pessoas para a socialização, para o convívio, promovendo ou apoiando iniciativas de voluntariado e de caráter social, ou até organizando workshops sobre áreas de interesse para os cidadãos, como, por exemplo, economia doméstica, educação parental, alimentação saudável, estratégias de poupança, bem-estar animal, etc, etc, etc. Em suma, na nossa União temos espaços potenciadores da socialização e da convivialidade. Há que os dotar das condições de utilização e disponibilizá-los aos cidadãos, que não duvidamos, com o apoio necessário, farão delas bom uso. E assim termino. Obrigado à doutora Daniela, obrigado a todos os participantes neste webinar, e se for essa a vontade dos eleitores, contem connosco para esta mudança, que é necessária. Obrigado. Obrigada, Pinto Matos. Cabe-me a mim encerrar. Mais uma vez, obrigada à doutora Daniela, minha amiga também. Muito obrigada por estares aqui conosco. Obrigada. Acho que já deste grandes sugestões para a construção aqui do nosso projeto e, portanto, vamos ter em atenção tudo isso que foi dito. E mais uma vez, obrigada. E a todos que nos estão a ouvir, muito obrigada pela vossa presença e cá vos esperamos no próximo webinar, que é já para a semana, e que iremos divulgar nos nossos canais. Façam um like, já estou, e sigam-nos no nosso perfil e na nossa página do Pinto Matos 2021. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada.